Paz seja com todos vocês. Irmãos, não sei se vocês já viram algumas pessoas falando assim, falando sobre o anticristo, que nos últimos dias o anticristo iria surgir e que esse anticristo iria sentar no templo, né? Segundo eles, o terceiro templo será reconstruído e que o anticristo vai sentar nesse templo aí. Também acredito as mesmas pessoas, que esse templo aí, esse templo não, esse anticristo, ele vai perseguir os servos de Deus e vai forçar uma apostasia generalizada, vai forçar muito dos crentes a negarem o Senhor Jesus e a fé, né? Uma apostasia generalizada. Não sei se você já viu alguém falando assim. Inclusive, essa ideia está presente no filme deixado para trás, né? Se eu não estou enganado, acho que esse é o tema do filme. E também uma novela na Record também, que recentemente passou uma novela chamada Apocalipse. Também aborda algo nesse sentido. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Certo? Então, assim, vamos ler o texto bíblico em que os irmãos se baseiam, né, para tirar tal conclusão. Vamos fazer uma análise desse texto. Esse texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler junto comigo? Diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Os irmãos estavam pensando que Jesus iria voltar por ocasião ali do primeiro século, né? No contexto de Paulo. E Paulo falou: irmãos, não, olha, não fiquem perturbados, né? Não fiquem perturbados o espírito de vocês. Não perturbem o espírito de vocês como se Cristo viesse por agora. Que Cristo não vem. Algumas coisas terão que acontecer antes da vinda do Senhor. Vamos ver o que é? Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Você viu aí, irmãos? Baseado, os irmãos pegam essa parte aqui, né? No templo de Deus. Por isso que eles tiram essa conclusão. Há um consenso entre todos os evangélicos, perdão, e todos os crentes, que este homem do pecado aqui é o anticristo. Porém, há uma divergência sobre quem é esse anticristo. E também há divergência de pensamento sobre a forma de atuar desse anticristo. Por exemplo, como eu acabei de falar, algumas pessoas acreditam que esse anticristo é uma pessoa que vai surgir, não surgiu ainda, vai surgir, ou pelo menos eles creem que na possibilidade de já existir, mas que não assumiu o poder ainda, e que esse homem aqui, esse anticristo, ele vai sentar no templo, né, no novo templo que vai ser construído em Jerusalém, o terceiro templo. Aí que está o problema, prezados. Porque você viu que o termo fala aqui, ó, templo de Deus. Templo de Deus. E quando fala em templo de Deus, esses irmãos já pensam em uma estrutura física, né? Em um santuário com a estrutura física ali, semelhantemente o que foi construído por Salomão lá no contexto do Antigo Testamento. Mas aí que está o problema, porque no contexto da Nova Aliança, para os apóstolos, para os santos apóstolos e para o próprio
servo de Deus que escreveu essa carta aqui de Tessalonicenses, não existe templos de pedras para Deus, tá? Se você pegar aí na sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, você vai ver o que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós, e que o Espírito de Deus proveniente, o que o Espírito proveniente de Deus não sois de vós mesmo? Você viu aqui? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito de Deus, do Pai, que habita em vós. Você entendeu o que eu quero dizer? Para os apóstolos, o servo de Deus, o povo de Deus, a congregação de Deus é que é templo de Deus vivo. Vou pegar outro verso para você ver. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Não, perdão. 1 Coríntios... É isso mesmo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vai lá. (16, 17) diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vocês entenderam? O templo de Deus, que sois vocês, congregação de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, é santo. Você percebe, prezado irmão, que no texto lá de Tessalonicenses não está falando de templo, estrutura física, tá? De santuário na forma do Antigo Testamento. Está falando de pessoas, de igreja. Mesmo porque Jesus deixou bem claro quando Jesus falou, olha, se referindo ao templo, a vossa casa ficará vazia, a glória de Deus iria se retirar. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o templo não é mais de Deus, que a presença de Deus se retirou dos templos da terra. E agora Deus passa a habitar em templos de carne, que somos nós, que é a igreja. Então, irmão Fábio, como entender esse verso aqui de 2 Tessalonicenses? Que esse anticristo, que é o falso profeta também, tá? Que é um falso profeta, ele iria se apoderar da congregação de Deus, ou pelo menos de parte da congregação de Deus, e iria se colocar como Deus a ponto de criar leis, de prescrever ordens, doutrinas, para que os servos de Deus obedecessem essas leis, né, essas ordens. Por isso que o texto fala assim, que ele virá como Deus. Certo? E tem mais. Quando fala apostasia, geralmente as pessoas pensam assim, olha, as pessoas vão negar Jesus e vão falar assim, a partir de hoje eu nego o nome de Jesus, eu nego o nome de Deus. E não é isso, prezado. Não é isso. A apostasia mencionada aqui é a apostasia, você pode ler o contexto lá, apostasia do engano, onde as pessoas continuam professando crer em Deus, continuam professando fé em Jesus, mas através de suas atitudes e comportamento eles provam totalmente o contrário. A apostasia, nesse caso, é nessa forma, tá? Que é o mais perigoso, né? Que é mais perigoso, porque a pessoa continua professando fé em Deus, mas por suas práticas e obras, elas demonstram totalmente o contrário, que estão apostatadas. Para quem conhece a Bíblia um pouquinho, você pode ver esse comportamento no contexto do Antigo Testamento ali, onde as tribos de Israel foram divididas entre norte e sul. Judá ficou com as tribos do norte, né? E Jeroboão
ficou com as tribos do norte. E diz a Bíblia que Jeroboão criou uma nova religião ao norte, né? Com Samaria ali, tendo Samaria como centro. E ao ponto dele construir uma nova estrutura ali e dizendo que iria adorar o Deus Criador, né? O Deus Yahvé, o Deus Criador do céu e da terra, e iria adorar esse Deus do jeito que ele achava ali, que estava na mente dele, que deveria ser adorado. Em outras palavras, embora Jeroboão e o povo lá de Samaria seguissem dizendo que estava adorando Deus e Yahvé, na verdade eles estavam apostatados. Isso que é a apostasia do engano, conforme está dizendo aqui. Engana-se quem pensa que essa apostasia será ou já foi, né? Quem sabe já foi, né? Uma apostasia assim, de todo mundo falar, olha, eu nego o nome de Jesus, a partir de hoje eu não creio no nome de Jesus. Não, prezado. Essa apostasia é a apostasia camuflada. Por isso que no contexto aqui fala que, olha só, no contexto aqui fala assim, ó. Então será revelado o iníquo, o homem do pecado aí, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda e eficácia de Satanás é com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Você percebeu aqui? Engano, mentira. É um falso profeta que vem com mentiras. E quando se fala em falsos profetas, você tem que entender o seguinte, que o falso profeta, se ele chegar falando assim, ó, falso profeta de Deus, né? O falso profeta de Deus não vem negando a Deus e negando a Jesus Cristo. Você acha que o falso profeta vai surgir negando a Deus e negando a Jesus Cristo? Não, o falso profeta, para ganhar credibilidade como um profeta verdadeiro, o que ele faz? Ele apresenta alguns sinais, ele faz algumas coisas boas. Algumas qualidades e algumas coisas que ele faz são coisas de profetas verdadeiros mesmo, para enganar, né? Para enganar, porque senão não vai conseguir enganar. Certo? E aí faz com que a congregação de Deus seja enganada e continue pensando que está servindo ao Deus eterno, ao Deus Criador, quando na verdade não estão na apostasia. O engano. Certo, prezados irmãos? Vocês estão entendendo aí? Sentar no templo de Deus não quer dizer sentar em um lugar, em uma estrutura física, na semelhança do que havia no Antigo Testamento. Sentar no templo de Deus é apropriar-se da congregação de Deus. O templo de Deus é a congregação de Deus, né? Apropriar-se dela ou de parte dela e enganar. E prescrever leis e orientar essa congregação como se fosse o próprio Deus ali orientando, né? E mudando as coisas de Deus. Aí você pergunta, irmão Fábio, e esse anticristo aí, ele ainda tá para vir, não tá, meu Fábio? Irmãos, já veio, ó. E tem muito tempo, né? Mas isso aí é um outro estudo, um outro momento podemos falar sobre isso. Mas pode ter certeza que já veio, a apostasia já veio. Inclusive, grande parte das confusões religiosas que nós temos hoje, porque hoje os cristãos não é um povo unido, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma doutrina, às vezes até doutrinas das mais malucas, né? E eles conseguem tirar da Bíblia essas doutrinas aí. Tudo isso, de certa forma, tem o dedinho do anticristo ali. Porque se não fosse o anticristo, nós seríamos um só povo, né? E teríamos uma só doutrina, uma só crença. Mas o anticristo já veio e bagunçou tudo. Por isso que hoje nós estamos tão divididos, né? Como igreja de Deus. Tá bom? Então é sobre isso que eu achei por bem falar. Irmãos, eu não posso dizer que não vai ter um terceiro templo. Eu não posso não estar diante de mim, né? Eu não tenho capacidade para falar isso. Mas eu tenho capacidade para falar para vocês, aí sim, com a autoridade das escrituras, de que o anticristo já veio e que o anticristo não vai sentar em templo nenhum de pedra, tá? Que ele já veio, já sentou no templo, já dominou a congregação, já fez e fez o que fez a congregação, pintou e bordou com a congregação de Deus, né? E
esse negócio daí de que o anticristo vai sentar no terceiro templo, isso aí não existe, tá bom? Espero que você tenha entendido o estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus.